Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sofia e esse é o Dia a Dia com Jesus. Bom, eu fiquei um tempinho sem gravar porque, pra falar a verdade, foi porque eu falava que ia gravar e nunca gravava. Mas agora eu tomei vergonha na cara e vim gravar pra vocês. Há um tempo atrás, tipo, muito tempo atrás, eu vi um podcast que falou muito no meu coração e eu queria compartilhar aqui com vocês. A palavra que falou comigo tá em João 4 e eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. João 4 fala sobre a mulher samaritana e eu vou ler aqui pra vocês. E aí eu vou compartilhar com vocês o que Deus falou comigo através desse podcast e dessa palavra que eu vou ler pra vocês agora. A mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do seu caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Essa é a parte que eu quero destacar para vocês, quando Jesus pede para ela chamar o marido dela. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e agora, e o que tem, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede o que um homem me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. João 4 conta a história da mulher samaritana, que foi quando Jesus encontrou ela lá no poço. Para quem não sabe, naquela época os judeus e os samaritanos não se davam e eles não conversavam, não se aproximavam. Então, assim, um judeu, ele não falava com o samaritano, não ia pra Samaria, não fazia nada com o samaritano. E naquela época também era uma vergonha a mulher não ter um marido ou ser separada, ainda mais com um monte de maridos, assim. E o que me chamou a atenção foi que quando Jesus fala, traz o seu marido pra cá, ela não mentiu, ela não falou, não, senhor, eu tenho marido, mas eu não vou trazer. Ou ela foi embora. Não, ela falou logo de cara, eu não tenho marido. Mesmo que aquilo fosse uma vergonha pra ela falou, eu não tenho marido. E Jesus já sabia disso, mas ele perguntou porque ele queria ver a sinceridade do coração dela. Eu creio que Jesus, quando ela falou a verdade, que ela não tinha marido, Jesus ficou muito feliz com isso porque ela foi sincera com ele. Ela teve um coração sincero. Ela falou: Não, Jesus, eu não tenho marido. Não, senhor, eu não tenho marido. E por mais que aquilo fosse uma vergonha pra ela, muitas vezes poderia ser, ela não mentiu. Ela foi sincera. Ela falou. E a pergunta que fica pra esse vídeo: será que nós estamos sendo sinceros com Jesus? Será que quando a gente senta pra ler a nossa Bíblia
ou pra orar, a gente fala realmente o que tá passando na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, ou a gente só faz aquela oração básica de obrigado e petições. Muitas vezes nós não somos sinceros com Jesus porque nós achamos que quando a gente confessar o nosso pecado, confessar o nosso erro, confessar que a gente tá com uma tentação, a gente vai achar que Jesus vai se assustar com a gente. Vai falar, meu Deus, por que que você tá pensando isso? Mas Jesus não vai se assustar. Jesus não se impressiona com nossos erros. Porque ele sabe. Ele sabe que a gente é falho, ele sabe que a gente é pecador. Foi por isso mesmo que ele veio e morreu por nós. Então ele não vai se assustar com o seu pecado. Já passei por um período que eu não tava sendo sincera com Deus. Porque assim, eu fazia aquela oração bonita lá, toda fervorosa, toda linda, falando: Jesus, quero ser parecido com você, e abençoe minha família, e abençoe essa noite. E eu não falava meus problemas, eu não falava: ai Jesus, eu tô passando por isso, isso, isso. Ai Jesus, meu coração tá pensando nisso. Ai Jesus, eu tenho essa tentação. Ai Jesus, eu tenho esses pecados. E, e eu realmente eu sentia falta de uma sinceridade, porque quando nós somos sinceros com Jesus, quando nós pegamos o nosso erro e falamos: não, Jesus, esse é o meu erro, a gente dá liberdade pra ele entrar e agir e curar nossas feridas. E assim, por mais que seja difícil ser sincero, chegar nele e falar tudo, tudo, tudo da sua vida, é necessário fazer isso, porque ele quer ver na gente um coração sincero, ele quer ver na gente um coração que confia nele pra contar os seus erros. Isso, ser sincero, é um grande passo pra ter uma intimidade muito grande com Deus, porque por mais você sabe que você erra, você sabe que você não é perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu erro, e eu erro muito. Mas quando eu chego em Jesus e falo: não, Jesus, porque isso, 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 e isso tá me incomodando, porque eu tenho esse erro, porque eu não me vejo merecedora, porque ele vem e traz a paz, e quando você pede com o coração sincero, ele vai te ajudar a melhorar nesse sentido.